Sou Regis Andrade, dizer que estou muito feliz de estar presente, ainda que virtualmente, e que, enfim, cumprimentar todas as alunas, os alunos, professoras, professores, todas que estão aqui acompanhando esse evento. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas questões a respeito de como o STF tem tratado a questão da minoria LGBT, porque a gente está falando, a nossa ideia aqui é de falarmos sobre a judicialização da política, né, falarmos sobre como direitos fundamentais e lutas pelo reconhecimento dentro da realidade brasileira, infelizmente não encontram no legislativo a devida resposta e acabam indo para o Poder Judiciário. E aí, nesse sentido, a gente, nós, como profissionais do direito, temos um papel extremamente importante, porque, como eu disse, essas são questões que são resolvidas através do Poder Judiciário, são resolvidas através da nossa atuação como advogados, como promotores, juízes, enfim. Então, é uma temática que diz respeito ao nosso dia a dia, a uma série de questões que nós somos desafiados. Eu vou trazer algumas soluções que o STF tem dado aí nos últimos 10 anos para essas demandas, mas as demandas ainda são um monte de coisas que ainda estão para serem resolvidas, ainda estão para serem definidas. Então, a gente tem uma série de desafios, por exemplo, na área do direito do trabalho, na área do direito previdenciário, por exemplo, para falar sobre direitos de pessoas trans, por exemplo, né, pessoas que nasceram com determinado gênero, foram registradas com determinado gênero, mas se entendem como pertencentes a um outro gênero, e aí então elas mudam sua documentação, e isso pode acontecer, inclusive depois dessa pessoa já ter trabalhado vários anos e contribuído com o INSS. Isso vai lançar, por exemplo, o desafio sobre qual a forma de cálculo de aposentadoria dessa pessoa. A gente vai ter, dentro do direito do trabalho, igualmente, uma série de desafios para a gente pensar em coisas como licença maternidade e licença paternidade, que tem períodos muito diferentes, tem prazos de duração muito diferentes, e a partir do momento que a gente reconhece, o direito reconhece a existência, por exemplo, de pessoas, mais uma vez, de pessoas transgênero, isso vai lançar uma série de desafios, por exemplo, para eu pensar num homem trans, ou seja, em alguém que nasceu e foi registrado com o sexo feminino, que não se submeteu a uma cirurgia de mudança de gênero, e eu vou falar daqui a pouco que o STF tem uma decisão sobre isso, e, portanto, essa pessoa, ela teoricamente, ela pode engravidar, apesar de já ter mudado seus registros para todos os efeitos para o gênero masculino, e ao engravidar, essa pessoa então desafia não só o Sistema Único de Saúde a atender essa pessoa, mas também a própria concessão de licença. Eu vou dar uma licença maternidade ou uma licença paternidade para essa pessoa. Assim, só para a gente ver que de todas as ações que eu vou citar aqui, obviamente não é uma relação exaustiva, peguei aqui algumas que eu entendo mais relevantes, mas ao mesmo tempo a gente está longe de resolver esses problemas, porque, de novo, onde isso deveria estar sendo definido, que é no legislativo, não está. Somos nós, como profissionais e futuros profissionais do direito, que somos desafiados a tentar trazer soluções para esses casos. Eu vou compartilhar aqui uma pequena apresentação, mais para me guiar aqui do que qualquer outra coisa. Vocês podem me confirmar para mim? É que eu, na verdade, eu não vou conseguir ver. Está Estou aparecendo. vendo. Sim, Beleza. sim, doutor. Então vamos lá. Eu começo, na verdade, falando sobre uma decisão que completou 10 anos esse ano, que é a decisão que o STF deu na DPF 132 sobre união estável entre pessoas do mesmo sexo. A DPF 132, que foi proposta pelo governador do estado do Rio de Janeiro, em 2008, ela foi acompanhada, tramitou em conjunto com uma ADI, a ADI 4277, proposta pela então Procuradora-Geral em exercício, que era oficialmente a Vice-Procuradora-Geral da República, Débora Duprá, em 2009. Essas duas ações, elas tramitaram de 2008, uma de 2008, a outra em 2009, até 2011, portanto, tiveram um tempo de tramitação bem rápido no STF,
ações desse tipo de controle concentrado, não raro, demoram 8, 10 anos para serem julgadas. Essas foram julgadas com uma rapidez muito grande. Em ambos os casos, o que se preceituava fundamentalmente, tem diferenças técnicas dos pedidos, mas um pedido coincidia nas duas ações, era que se fizesse uma interpretação conforme a Constituição do Código Civil, de tal maneira que o Código Civil, lá no artigo 1723, quando ele fala sobre união estável entre homem e mulher, ele fosse interpretado de tal maneira a abarcar também uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, sob pena de que, não fazendo, se estaria diante de uma discriminação por idêntica situação, coisa que é proibida pela Constituição, lá no seu artigo 3º, inciso 4º, que fala que o Estado promoverá o bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, assim como o artigo 5º, caput, quando fala da igualdade de todos perante a lei, ou do artigo 1º, inciso 3º, que coloca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Portanto, essas duas ações, elas vão ser julgadas no dia 5 de maio de 2011, e o STF, numa decisão unânime, e o fato dessa foi a primeira grande decisão do STF sobre a questão da minoria LGBT no Brasil. O fato dessa decisão ter sido unânime, ela traz uma base, ela como a gente vai aprender aí nas aulas, né, de direito de processo, enfim, ela é um caso paradigma, ela é um leading case, né, essa decisão, porque é a partir dela que todas as demais decisões vão, de alguma forma, se fundamentar. O STF, então, vai estabelecer ali, né, que se retire do Código Civil, do artigo 1723, qualquer interpretação que não inclua a casais do mesmo sexo a mesma possibilidade de constituir uniões estáveis. A decisão foi unânime na parte principal, né, que é essa, de fazer uma reinterpretação do artigo 1723 do Código Civil. Houve, no entanto, apesar dessa decisão unânime, 3 votos que, apesar de julgarem procedente a ação, eles faziam algumas ressalvas sobre os desdobramentos que essa decisão deveria ter. Por quê? Porque a Constituição, além de falar da união estável, ela também fala que a lei facilitará a conversão da união estável em casamento. E para 3 desses ministros, essas consequências não deveriam ser estendidas. Mas isso foi dito, isso não foi a ratio decidendi, né? Isso não foi a principal motivação da decisão, foi algo que ficou, como a gente vai dizer, de obter dictum, né? Apenas de uma questão paralela, uma questão marginal. A questão principal foi realmente a afirmação, e é uma afirmação muito importante. Por quê? Porque, de fato, a Constituição, ao falar sobre união estável, lá no artigo 226, ela fala que é reconhecida a união estável entre homem e mulher. No entanto, é sempre muito importante a gente lembrar, e essa é uma questão hermenêutica, uma questão de interpretação do texto, que é sempre importante a gente levar em consideração quando falamos da Constituição, que qualquer artigo da Constituição sempre terá que ser interpretado como abrangendo sempre a possibilidade de inclusão de novos direitos e de novos sujeitos de direitos. Ou seja, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, quando ele estabelece que os direitos e garantias fundamentais que estão previstos nessa Constituição são um mínimo e não um máximo, isso faz com que, ao, por exemplo, interpretarmos o artigo 226 da Constituição, quando a Constituição fala que é reconhecida a união estável entre homem e mulher, a gente jamais poderia interpretar como se a Constituição estivesse limitando o reconhecimento da união estável apenas a homem e mulher, porque seria uma interpretação pobre da Constituição, e é isso que o STF, há 10 anos atrás, estabeleceu. Tá? Pois bem, dada a decisão, metade dos nossos tribunais de justiça, mais ou menos, né, metade dos tribunais de justiça do Brasil,
fizeram portarias estabelecendo que, bom, se for reconhecida a união estável, nos termos do artigo 1723 do Código Civil, logo se aplicam as consequências disso, que é o que está no artigo 1726 deste mesmo Código Civil, que fala sobre a conversão da união estável em casamento. Então, mais ou menos metade dos nossos tribunais de justiça fizeram portarias regulamentando o dever, então, o procedimento dos cartórios para fazer a conversão, pedidos de conversão de união estável homoafetiva em casamento. O TJ de Minas foi um desses tribunais que, ao contrário, não reconheceu isso. Eu já estava na comissão da diversidade da OAB nessa época, nós fizemos várias solicitações ao TJ de Minas, mas ele se manteve bastante reticente com relação a isso. E o TJ de Minas e mais outra metade dos TJs do Brasil também mantiveram essa posição. Foi necessário, portanto, que 2 anos depois da decisão, o CNJ fizesse aí a resolução 175, né, em que o CNJ baixou, né, a regra de que todos os cartórios do Brasil inteiro deveriam fazer a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo como decorrência lógica do efeito vinculante, que toda decisão de controle concentrado tem efeito vinculante, essa também. Portanto, que qualquer tabelião, qualquer serventuário de cartório que se recusasse a fazer isso, ele iria arcar com as consequências da lei, ele iria arcar aí com um procedimento administrativo. Então, a gente pode falar que em 2011 a gente tem o reconhecimento da união estável pelo STF, desde 2013 o reconhecimento do casamento por essa resolução do CNJ, e passados 10 anos da primeira decisão e 8 anos da segunda decisão, a gente continua sem nenhuma lei federal falando quer sobre a união estável, quer sobre o casamento. Quando essas questões foram para o STF, já havia um projeto de lei tramitando no STF há mais de 10 anos, tramitando no Congresso Nacional há mais de 10 anos, e o Congresso Nacional simplesmente decidia por não decidir, não é? Ele simplesmente não votava esse projeto. Passados mais 10 anos da decisão, a gente continua exatamente como estávamos em 2011. O Congresso Nacional continua omisso no seu dever de falar sobre essas questões. Apesar da decisão do STF ser de caráter vinculante, erga omnes, né, contra todos, e vinculante, vale anotar aqui que um promotor lá de Florianópolis, durante um bom tempo, esse promotor continuou sendo reticente em todo procedimento de proclamas aí de casamento de pessoas do mesmo sexo, ele sempre dava um parecer contrário. E aí era necessário, então, que o juiz da vara de registros públicos decidisse a causa, deferindo o casamento, e esse promotor sempre recorria para o TJ de Santa Catarina, e foi esse durante anos, né, o que fez com que, por exemplo, alguns pedidos de casamento demorassem até 6 anos para poder ser deferidos. Muito tempo depois, esse promotor foi afastado dessa vara, da atuação na vara de registros públicos, e aí, felizmente, né, em Florianópolis, eles passaram a poder fazer o que o resto do país já estava fazendo desde 2013. Passando por uma outra temática, pessoas transgênero, eu comecei justamente falando sobre essas pessoas, ou seja, pessoas transgênero são aquelas pessoas que nasceram com determinado sexo biológico, lhes foi atribuído no nascimento, com o qual, no entanto, elas não se reconhecem e, portanto, elas reivindicam a possibilidade de uma readequação, seja ela só física, seja ela só jurídica, seja ela de ambas as questões, mas em ambos os casos estamos falando aqui de reconhecimento de autonomia da vontade, de
determinação, não é? E aí, sobre isso, o STF teve a oportunidade de falar sobre essas questões, decidir essa questão em 2018, na DI 4275. Percebam que essa ação direta de inconstitucionalidade ela demorou 9 anos para ser definitivamente julgada, que é o tempo mais ou menos esperado aí de demora de julgamento desse tipo de ação. Ela é uma ação que foi relatada, no final das contas, pelo ministro Edson Fachin. Havia um ministro original, que era o ministro Marco Aurélio, mas o voto vencedor e que conduziu a prolação do acórdão foi o do ministro Fachin. Ela foi proposta pelo Procurador-Geral da República, assim como na ação sobre união estável, houve a participação de vários amici curiae, eu não mencionei lá, mas lá também houve a participação de vários amici curiae. E o que essa DI 4275 pedia, era uma reinterpretação do artigo 58 da Lei de Registros Públicos para que fosse permitido que pessoas trans pudessem fazer a mudança no registro, tanto do seu nome quanto do seu gênero, para adaptá-lo à sua identidade de gênero. Se alegava, como artigos violados, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da não discriminação, o direito de igualdade e o direito à imagem, esses que eu estava grifando aqui. Aqui, na DI 4275, a gente tem uma questão interessante. A demora no julgamento dela acabou servindo para que a questão fosse amadurecendo, tanto na doutrina quanto no próprio STF. Na versão original do que foi pedido, se dizia que a pessoa, para requerer essa mudança, ela teria que ter idade igual ou superior a 18 anos, ela teria que ter um atestado médico ou psiquiátrico que mostrasse que ela estava há pelo menos 3 anos convicta do seu desejo de mudança, e que esse laudo também dissesse, fosse claro a tal ponto que fosse presumível que essa pessoa não iria se arrepender do procedimento, da mudança no cartório. Como eu disse, o ministro Marco Aurélio foi o relator original dessa ação, e o ministro Marco Aurélio, num primeiro momento, ele deferiu o pedido, chamando atenção para a questão de que não deveria ser necessária a cirurgia, ou seja, a pessoa poderia requerer essa mudança, mesmo que ela não tivesse se submetido a uma cirurgia. No entanto, apesar de não precisar da cirurgia, ela precisaria, por outro lado, de um aval, seja da medicina, seja da psiquiatria. Além disso, ela precisaria ter mais de 21 anos. De onde que o ministro Marco Aurélio tirou esse critério, eu nunca descobri, já que a maioridade não é aos 21 anos, desde o Código Civil de 2002. Né? Então, o ministro Marco Aurélio ele defere aumentando a idade, ele defere chamando a atenção para a desnecessidade da cirurgia, e essa decisão essa ação ficou parada durante um certo tempo, durante alguns anos ela ficou parada, até que o ministro Fachin, quando é retomado o julgamento, o ministro Edson Fachin ele abre uma divergência com o relator, no sentido de que ele também julga procedente a ação, só que ele dá um passo além. O ministro Edson Fachin ele vai chamar a atenção para algumas questões que eu acho importantes da gente afirmar aqui. Né? A questão de que o direito à igualdade ele compreende o direito à não discriminação, de que a identidade de uma pessoa é manifestação da personalidade da pessoa, portanto, sou eu quem tenho o direito de me autodeterminar, não é o Estado que vai me dizer quem eu sou, ou seja, o dever do Estado aqui é apenas de reconhecer e não de constituir uma identidade. Portanto, não é a pessoa que tem que provar quem ela é o Estado
ao mesmo tempo, o Estado não deve condicionar esse reconhecimento, seja a cirurgias, seja a laudos médicos. Ou seja, a pessoa, num princípio de autodeterminação, né, que é um princípio básico do direito moderno, da autonomia da vontade, é a própria pessoa que deve declarar e não ter o aval, seja de uma cirurgia, seja de laudos médicos. O ministro Edson Fachin ele vai se basear em várias questões, na Constituição, nos termos que eu já citei. Ele vai se basear em tratados e convenções internacionais, como, por exemplo, o Pacto San José da Costa Rica, que é a Declaração Americana de Direitos Humanos. Vai citar uma série de autores. Ele vai citar algumas decisões que o próprio STF já tinha dado sobre a matéria. E eu queria chamar a atenção, na verdade, para isso daqui. A opinião consultiva número 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma decisão da Corte Interamericana de 2017, na qual a Corte Interamericana vai falar sobre, entre outras coisas, sobre a questão do direito à autodeterminação de pessoas transexuais e que os estados deveriam facilitar o exercício desse direito de autodeterminação. Só antes de passar para frente, a decisão, no final das contas, ela foi no sentido do que o ministro Edson Fachin afirmou. Os demais ministros acabaram seguindo a orientação do ministro Edson Fachin e ficou estabelecido, portanto, que pessoas transexuais elas podem, comparecendo num cartório, munidas de uma série de documentos que depois o CNJ vai baixar uma resolução trazendo essa lista, é uma lista grande, inclusive, de documentos. Essa pessoa, obviamente, ela mantém o mesmo CPF e, portanto, isso previne aí contra qualquer tentativa de fraude, que era uma das coisas que era alegada como barreira. Inclusive, ela tem que juntar várias declarações de nada consta perante uma série de órgãos do Poder Judiciário, por exemplo. E, portanto, munida desses documentos, ela consegue fazer a mudança no cartório sem precisar de processo judicial. Isso foi uma outra coisa que o ministro Fachin toma da opinião consultiva número 24 da Corte Interamericana. Portanto, pode ser um procedimento extrajudicial, direto no cartório. Essa pessoa, ao conseguir essa mudança, ela também tem garantido que não se vai fazer constar no registro nenhuma menção de que houve uma mudança, de que antes a pessoa se chamava ela estava registrada sob uma outra forma. A única possibilidade de ter acesso a essa informação seria pela própria pessoa ter esse acesso ou através de ordem judicial. Fora isso, se eu for no cartório e procurar um registro dessa pessoa, é como se ela, desde o seu nascimento, tivesse aquele nome e aquele gênero. Tá? Aqui a gente tem um outro caso também, falando sobre pessoas trans. No ano de 2008, a gente teve esse caso de uma mulher trans que foi proibida de usar um banheiro feminino num shopping center lá em Florianópolis. Ela, então, ajuizou uma ação de indenização contra o shopping, porque, inclusive, pela forma como ela foi abordada e o constrangimento que ela sofreu, ela acabou urinando nas próprias roupas, que obviamente aumentou ainda mais o seu constrangimento. Ela ajuizou uma ação, como eu disse, ganhou na primeira instância a indenização por danos morais no valor de R$15 mil. O shopping recorreu, o TJ de Santa Catarina reformou a decisão, alegando que não era o caso de dano moral, mas de mero dissabor. Quem aí já está mexendo, né, em estágio, ou os nossos colegas aqui, sabem como é que funciona isso, né? O judiciário, às vezes, considera a questão do dano moral como inexistente, dizendo que a pessoa passou uma mera contrariedade, não é razão suficiente para garantir aí o direito à indenização, enfim, há uma série de decisões nesse sentido. Contra essa decisão do TJ, ela então ajuizou um recurso extraordinário, que é este,
ao qual o STF atribuiu a repercussão geral. E em 2015 foi começado o julgamento desse caso. Votaram, como eu estou dizendo aqui, o relator, que foi o ministro Barroso, e o ministro Fachin, ambos pela procedência do pedido. No voto do relator, ele inclusive já propôs uma tese, né, dizendo que a tese seria que os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade, inclusive na utilização de banheiros de acesso público. No entanto, depois do voto dos dois ministros, o ministro Fux pediu vista, isso lá em 2015, ele pediu vista desse processo, e este processo está parado até hoje. Inclusive, fiz questão de olhar hoje para ver se tinha mudado a movimentação dele, que eu acompanho esse caso já há um bom tempo, só para me certificar, e continua como exatamente ele está desde 2015, sem dia, sem possibilidade, sem data para que seja devolvido pelo ministro, o que coloca, então, pessoas trans, por outro lado, nessa situação bizarra de que a gente não sabe, né, se elas têm garantido o direito, que é um direito que ninguém nunca pensa sobre isso, né? Quem não vive essa situação jamais pensa sobre isso, mas para pessoas transgênero continua sendo, nós continuamos tendo um Estado democrático de direito que não define para essas pessoas que banheiro que elas podem usar, o que obviamente é uma situação absurdamente vexatória, né? Que viola trocentas princípios constitucionais e de direitos humanos. Bom, um outro grupo de ações que eu queria mencionar diz respeito a um falso problema, a um espantalho que foi criado há um tempo atrás, falando sobre a chamada ideologia de gênero nas escolas, né? Surgiu primeiro na Igreja Católica, alguns setores mais conservadores da Igreja Católica, uma ideia de que escolas estariam transformando os filhos, né, em pessoas LGBT, que escolas estariam, enfim, homossexualizando as pessoas, as crianças, os adolescentes, né? E que, portanto, os pais responsáveis deveriam ficar vigiando os professores e professoras e, de preferência, deveriam apoiar a aprovação de legislações que proibissem esse tipo de discussão nas escolas. Algumas leis foram aprovadas em todo o país, leis municipais. Alguns estados também aprovaram leis dessa forma, e contra essas leis foram feitas várias ações, e a gente tem a decisão de pelo menos já duas delas. A DPF número 600, a medida cautelar na DPF 600 contra a lei de Londrina, e a DPF 457 contra a lei municipal de Nova Gama, de Goiás. Em ambas, o STF, assim como em outras ações similares, ele vai afirmar que esse tipo de legislação ofende a Constituição, seja por questões formais, do fato de que não cabe ao legislador municipal ou estadual estabelecer critérios gerais de educação, que essa é uma questão de competência federal, mas também que esse tipo de legislação viola o princípio da pluralidade de ensino, da liberdade de ensino, etc, 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 né? Enfim, várias decisões em que o STF vai reiteradamente afirmar a incompatibilidade desse tipo de lei face à Constituição. Bom, se em 2010, em 2011, a gente tem um marco que é a DPF 132, em 2019 a gente tem um outro grande marco de uma ação que completou 2 anos, em junho desse ano, que é a decisão que o STF deu na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26 e mandado de junção número 4733 a respeito da omissão inconstitucional, ou seja, da omissão do Congresso brasileiro em criminalizar a violência física ou moral contra pessoas LGBTI. Aqui
eu coloco, inclusive, a foto de uma travesti morta em Fortaleza, a Dandara, e ela teve todo o processo de violência contra ela filmado, e depois de sofrer uma série de violências com pedras, paus, no meio da rua de um subúrbio, de um bairro de subúrbio de Fortaleza, ela foi morta a tiros, enfim. Essas duas ações, elas foram propostas, respectivamente, a primeira pelo PPS, que hoje tem um outro nome, Cidadania, hoje esse partido se chama, e a segunda pela ABGLT. Essas duas ações contaram com a participação de vários Amit Curiae, várias entidades que foram lá para falar sobre o caso. Essas todas que estão aí em lilás foram entidades que se inscreveram para defender a procedência das ações. Essas que estão em amarelo foram entidades que falaram contra a procedência dessas ações. Eu tive a honra de participar dessa ação representando o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e Gênero, o GADVIS. Falei no julgamento da DO 26. Qual que é a ideia dessas duas ações? É de que o Congresso Nacional Brasileiro viola a Constituição ao não legislar especificamente sobre a violência contra pessoas LGBT. E além de violar a Constituição, pelos artigos que eu quero citar mais à frente, que o Congresso Nacional igualmente também viola uma série de documentos internacionais do chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, documentos internacionais estes aos quais o Brasil se submete, quando não, documentos estes que também, em alguns casos, foram inclusive propostos pelo Brasil em fóruns internacionais como a ONU e a OEA. As duas ações, elas foram propostas, apesar de terem sido propostas por entidades diferentes, elas são assinadas pelo mesmo advogado, que é o Paulo Iotti, e os pedidos delas são basicamente os mesmos. Eu não vou ler aqui todos os pedidos, mas a gente tem a seguinte ideia. O Congresso Nacional deve criar uma lei que criminalize a homofobia e a transfobia. O STF, até que o Congresso faça essa lei, deveria legislar sobre o assunto, e eu estou chamando a atenção disso justamente para mostrar um ponto que eu quero falar mais à frente. E havia também um pedido no sentido de que o Estado brasileiro fosse condenado civilmente, por responsabilidade civil, todas as vezes em que, por omissão do Congresso, em não haver uma lei sobre o tema, eu tivesse um novo caso de violência. É importante a gente destacar que o pedido para que o STF legislasse, ele foi indeferido pelo STF, assim como o pedido de responsabilização civil do Estado. Então, tanto o pedido para que o STF fizesse uma lei, até que o Congresso legislasse, quanto o pedido de responsabilização civil do Estado, esses dois pedidos foram julgados improcedentes, o que fez com que o STF passasse para os chamados pedidos subsidiários. E aqui a gente entra onde o STF julgou as ações procedentes. Antes de falar da decisão, só chamar a atenção para onde é que está a omissão do Congresso. A questão da dignidade da pessoa humana, o princípio da não discriminação, a prevalência dos direitos humanos, artigo 4º, inciso 2, e do artigo 5º, o inciso 41, que fala que a lei punirá os atos atentatórios contra os direitos humanos, e quando está dizendo que a lei punirá, especificamente está dizendo que a lei criará um tipo penal para punir, e o inciso 42, que fala do racismo. E essas são referências importantes para a forma como a decisão vai ser construída. Da mesma forma que essa decisão viola a Constituição, também a decisão não, né? A omissão do Congresso viola a Constituição,
da mesma forma também se levanta a violação a convenções internacionais, ao chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então, muito rapidamente, são citados a Declaração Americana de Direitos Humanos, vários artigos, as resoluções da OEA. Aqui eu coloquei apenas a primeira, que foi a primeira de 2008, que fala sobre direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero. Nessa resolução, que foi proposta, entre outros, pelo Brasil, foi o Brasil e mais um grupo de outros países da América Latina que propuseram, e isso foi aprovado na Assembleia Geral da OEA em 2008. E o que diz essa resolução? Ela diz que os Estados parte, ou seja, os Estados membros da OEA, deverão criar mecanismos específicos para coibir e processar e punir os crimes resultantes de preconceito e violência por orientação sexual e identidade de gênero. E aqui é importante a gente destacar isso, porque, portanto, desde 2008 que o Brasil propôs, inclusive, isso na OEA, no sentido de que legislar sobre isso não é uma escolha do legislador, mas um dever do legislador. Essa resolução, ela foi repetida, e ela vem sendo repetida em todas as assembleias da OEA desde 2008. Se você olhar, em 2009, 2010 e assim sucessivamente, a mesma resolução ela é repetida, a redação dela vem sendo ampliada ao longo dos anos, mas ano após ano a OEA repete esse dever dos Estados. A mesma coisa foi proposta também em 2008 pela ONU, numa declaração condenando as violações de direitos humanos. Depois, também a ONU vai aprovar um documento que é o chamado Nascidos Livres e Iguais, que ela de novo chama atenção para essas questões. Em 2013, a OEA, com aprovação também pelo Brasil, aprova a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. E aqui eu tenho um documento que é chamado de Ius Cogens, uma convenção de cumprimento diretamente obrigatório, em que a OEA afirma, de novo, o dever dos Estados para com essas questões. Em 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aprova um documento chamado Violência contra Pessoas LGBT nas Américas, em que ela vai falar do diagnóstico desse problema em todos os países latino-americanos. Em 2017, nós temos a aprovação daquela opinião consultiva que eu mencionei anteriormente, que já tinha sido usada pelo Fachin sobre a questão de pessoas trans e que também vai ser utilizada aqui, vai ser lembrada aqui nesse julgamento. Eu fiz questão de falar de cada um deles para mostrar que tanto a Constituição brasileira quanto o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos dão suporte para a ideia de que o Brasil está numa situação de mora inconstitucional, a não falar sobre essas questões. O relator da ADO 26 foi o ministro Celso de Mello, e o ministro Celso de Mello vai julgar parcialmente procedente as ações, falando que as ordens de criminalização dos incisos 41 e 42 do artigo 5º que eu mencionei obrigam o Estado a legislar sobre esse assunto. Eu falei da questão do racismo, que é o inciso 42, porque vai continuar o ministro Celso de Mello. A homofobia e a transfobia são uma espécie de racismo. E aqui é importante a gente lembrar um caso paradigmático do STF, que foi o habeas corpus 82424. Esse é um caso que foi julgado no começo dos anos 2000 pelo STF, e era um caso que tratava de discriminação contra judeus. E, na ocasião, o STF afirmou que o chamado antissemitismo, a discriminação contra judeus, apesar de não constar textualmente da lei do racismo, ela pode ser enquadrada sim como racismo, porque ele é um preconceito por
raça, né? A Lei 7716, que é a lei do racismo, fala de preconceito por cor, raça, procedência nacional e religião. Ser judeu não se encaixaria em nenhuma das outras hipóteses, senão de raça, já que raça é um conceito, como eu estou dizendo aqui, socialmente construído e mutável ao longo do tempo. Com base nesse precedente, foi que o ministro Celso de Mello, então, vai dizer o seguinte: bom, o Congresso Nacional tem que legislar. No entanto, até que o Congresso Nacional legisle, considerando que a homofobia e a transfobia são uma espécie de racismo, pode ser aplicada, então, não é por analogia nem interpretação extensiva, é por aplicação direta, pode ser aplicada a lei do racismo, a lei 7716. Ele vai se basear também naquelas normas do direito internacional que eu citei anteriormente. E aí, como eu disse, né, o ministro ele não aceita a tese de que o STF poderia legislar, ele entende que o STF não pode legislar. O que ele deve fazer é mandar o Congresso legislar e reconhecer, diante dessa possível demora, já se vão aí 2 anos, pelo menos, da decisão, né, do Congresso, que até lá seja aplicada a lei geral, vamos dizer assim, que é a lei do racismo. Aqui eu não vou ler a citação, mas o ministro Celso de Mello ele justifica o argumento dele de como a homotransfobia ela deve ser considerada uma espécie de racismo. Basicamente, é essa questão da decisão do habeas corpus 82424 que eu mencionei anteriormente. E aí, as ações, então, são julgadas procedentes parcialmente, procedente na parte de que o Congresso tem que editar uma lei específica. Nesse sentido, a decisão foi de 10-1, né? Só o ministro Marco Aurélio votou contra. E eu vou pular o 2 por enquanto, só para falar do 3, que ele complementa, na verdade, para dizer que o conceito de racismo ultrapassa aspectos biológicos. Isso o STF já tinha dito naquele habeas corpus que eu citei, e abarca a homotransfobia. Logo, até que o Congresso faça a lei, deve ser aplicada a lei do racismo, que é a lei 7716 de 89. Né? Nesse sentido, votaram 8 dos 11, houve 3 votos vencidos. E aqui, número 2, o ministro Celso de Mello, e eu estou citando especificamente o voto dele, porque os demais ministros que votaram a favor seguiram, ipsis literis, aí, a orientação do ministro Celso. Ele também vai chamar a atenção que essa decisão não implica num cerceamento da liberdade religiosa, ou seja, líderes religiosos poderão continuar fazendo suas homilias, suas pregações contra a homossexualidade, enfim, e isso não estaria abarcado, né, a liberdade religiosa estaria protegida por essa decisão, desde que esses líderes religiosos ficassem dentro dos argumentos religiosos, ou seja, se um líder religioso disse, por causa do livro sagrado X que ele adota, né, Bíblia, o Corão, seja lá o que for, ser LGBT é errado, porque viola a vontade de Deus, Alá, seja lá de quem for, ok. No entanto, esse líder religioso, se ele, além disso, ele diz, inclusive porque toda pessoa gay é pedófila, por exemplo, e a gente tem exemplos disso, infelizmente, isso não está protegido pela liberdade religiosa, porque isso não tem nada a ver com a religião. Portanto, nessa parte, eu teria aí um abuso, e aí sim, esse abuso poderia ser criminalizado. Por fim, para eu terminar, eu queria falar sobre uma das decisões, das últimas grandes decisões do STF a respeito da minoria LGBT, mais especificamente aqui, a questão da proibição de doação de sangue
pelo que a doutrina médica chama de HSH, que seriam, a sigla significaria homens que fazem sexo com outros homens, ou seja, homens gays e bissexuais. A ADI 5543 questionou duas normas, uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução da Anvisa, que na prática acabavam proibindo que homens gays ou bissexuais pudessem doar sangue. E isso porque elas criavam um tipo de discriminação específica que só era aplicada a essas pessoas, não era aplicada ao restante da população. O que ainda fazia uma menção, né, ainda fazia ressoar em pleno século XXI, na segunda década do século XXI, a associação dessas pessoas com um grupo de risco, o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E esse, como eu estou colocando aí, é um conceito já superado na ciência médica há pelo menos uns 20 anos. Apesar disso, as normas ainda replicavam esse conceito. O ministro Fachin, que foi o relator dessa ADI, ele vai estabelecer que as normas, tanto do Ministério da Saúde quanto da Anvisa, quando elas criavam critérios gerais de proteção aí, né, desse sangue, para evitar a coleta de sangue contaminado, elas já eram suficientes e que não, ao estabelecer, para além dessas regras gerais que valem para todo mundo, estabelecer regras específicas para um grupo específico, essas regras específicas acabam incorrendo em discriminação contra esse grupo. Tá? Portanto, vai dizer o ministro Fachin, o direito não pode valer-se da violação de direitos fundamentais de um grupo minoritário para maximizar os interesses de uma maioria. Esse é um conceito extremamente importante no direito, a ideia de que o direito não pode trabalhar na concepção de que eu vou sacrificar o direito de uma minoria em benefício da maioria, porque isso, aliás, já foi feito no passado, se chama, por exemplo, nazismo, né? O nazismo fazia isso, né? Sacrificou, ou pelo menos dizia que estava sacrificando o direito e as necessidades de uma minoria, por exemplo, os judeus, para beneficiar a maioria do povo alemão. Né? Enfim. E aí continua o ministro Fachin, de que exigir que somente possam doar sangue pessoas, homens gays ou bissexuais, se eles ficassem 12 meses sem ter qualquer relação sexual, cria um tipo de discriminação contra a liberdade das pessoas, e isso não pode ser admitido pelo direito. E mais, que as normas sobre controle do sangue doado devem seguir ditames da ciência e não de discriminação. Né? Vão ser citados uma série de documentos internacionais de direitos humanos que essas normas estariam violando. Essa é uma decisão que foi um pouco mais, ela foi um pouco mais dividida. Né? Por exemplo, o ministro Barroso, ele vai dar razão ao ministro Fachin, dizendo que essas normas violam, realmente são discriminatórias, assim como a ministra Rosa Weber e o ministro Fux, eles vão mais ou menos seguir a linha do ministro Fachin. No entanto, a gente vai ter um voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que é um voto mais neutro. Né? O ministro Alexandre de Moraes, ele vai entender que as normas não são exatamente discriminatórias, mas o que deveria ser estabelecido é que o sangue coletado deveria ficar guardado por um período de pelo menos 6 meses, dentro do que é chamado de janela imunológica, e depois testado. Né? Portanto, ele julga parcialmente procedente a ação. Já os ministros Lewandowski, Celso de Mello e Marco Aurélio julgam integralmente improcedente a ação, por entenderem que as normas não eram discriminatórias, que tinham base técnica adotada em outros países, apesar de que boa parte dos países citados pela Anvisa
e pelo Ministério da Saúde para tentar justificar a sua norma, as suas normas, já tinham revisado, a bem da verdade, já tinham revogado as normas, e isso, infelizmente, ficou meio nebuloso ali. Mas, por uma maioria de votos, né, a decisão foi por 7, ou seja, a maioria simples aí, pelo menos, no sentido de julgar totalmente procedente a ação, mais o Alexandre de Moraes, que julgou parcialmente procedente, ficando aí o Lewandowski, o Celso de Mello e o Marco Aurélio como votos vencidos. Essa decisão foi dada em maio do ano passado, ela tem aí mais ou menos 1 ano e meio. Assim que a decisão foi dada, assim que houve a publicação da ata de julgamento, né, a Anvisa e o Ministério da Saúde disseram que não iam aplicar a decisão até que ela fosse publicada, o que contraria, para quem, né, sabe como é que funciona a dinâmica dos tribunais, contraria o que sempre foi no entendimento, ou seja, desde a publicação da ata de julgamento, que a decisão já produz efeitos, não precisa esperar a publicação do acórdão, e aí, diante da ameaça de que a decisão não fosse cumprida imediatamente, chegou-se a fazer, inclusive, reclamação ao STF, e, por causa da reclamação, a Anvisa e o Ministério da Saúde acabaram se curvando à decisão, mudando o procedimento, e, até onde eu sei, pelo menos até onde eu sabia até pouco tempo atrás, a decisão estava sendo cumprida. No entanto, já tive notícia, por causa de um grupo de pesquisa que eu faço parte, de que em alguns lugares do Brasil ainda há dificuldade para homens gays e bissexuais fazerem doação de sangue. Por exemplo, tive notícia de que no Rio, alguns hemocentros no estado do Rio ainda criam uma série de embaraços, tentam dificultar esse tipo de doação, violando ainda, infelizmente, essa decisão que o STF proferiu. Eu dei uma passada muito geral sobre as principais, o que eu considero aí serem as principais decisões do STF. Sei que eu falei talvez muito rapidamente, mas eu queria deixar tempo aí para a gente poder discutir, né, dessas decisões, e aí fico à disposição. Professor Alexandre, muito obrigado. Ficamos aqui todos honrados com essa aula de Direito Constitucional. Confesso que me remeti agora à época de mestrado, onde tinha aula com o senhor. E esses debates eles são sempre muito importantes, principalmente para os nossos alunos que estão começando agora compreenderem a importância de se conhecer a Constituição Federal, as ferramentas que nós temos através da Constituição e como a luta de classes, né, em especial das minorias, ela é uma luta constante, que passa por avanços, por retrocessos, mas que se não tiverem pessoas capazes de realmente colocarem o próprio rosto, né, a própria cara a tapa, infelizmente nós não conseguimos acompanhar evoluções significativas na temática. Eu até anotei aqui 4 ponderações para fazer com o senhor, que eu acredito que sirvam para a gente poder provocar também os nossos alunos a esse debate. Mas eu vou uma por uma, nós vamos comentando e o senhor me passa a sua disponibilidade. Primeiro, gostaria só de agradecer, né, uma convidada também ilustre nossa aqui, a doutora Letícia Drummond, juíza aqui da nossa comarca, que está acompanhando conosco. É uma juíza que tem uma sensibilidade muito grande, né, em relação à atuação frente às minorias. Então, gostaria de dar os meus cumprimentos à senhora, doutora, e deixar livre caso também a senhora queira fazer alguma ponderação para o nosso convidado da noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Alexandre. Agradeço mais uma vez o doutor Regis pelo convite. Eu já conheço aí um pouco do professor Alexandre, acho que ele não se recorda, mas eu estive em Ouro Preto por um bom tempo e participei de alguns eventos da universidade, né? Gostaria de parabenizá-lo pela aula de Direito Constitucional e
realçar, né, como o próprio professor disse, o papel aí protagonista do Poder Judiciário, né, no reconhecimento dos direitos das minorias LGBT. E falar que isso hoje é realmente um pouco do nosso dia a dia, né? Se a gente tiver um pouco de um olhar mais atento e sensível, a gente tem demandas de todas as áreas, não só de família, mas que esbarram nesse reconhecimento, não só questões de indenizatórias ou criminais, né? Mas eu já tive casos, por exemplo, passa por um uso capião de uma pessoa que tinha uma união estável com a pessoa do mesmo sexo e que teria que fazer uma emenda inicial e que não tinha, o advogado não teria providenciado essa participação por falta de sensibilidade da questão. Então, assim, é muito importante, está na ordem do dia, né? A gente está vendo aí que, até pelo próprio momento político que a gente está vivendo, né, de se atentar para essas discriminações, para esses preconceitos, né, e abrir a nossa o nosso coração, a nossa mente, né, ter empatia e saber que isso é a nossa sociedade hoje, né? São pessoas que nós convivemos e temos que saber reconhecer, amar e se importar com elas da mesma forma como a gente aprendeu a tratar todos iguais, né? Mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-la, uma aula magnífica, né? Trouxe todo aí o histórico das conquistas, né, da minoria, e foi muito bom participar e relembrar de todo esse contexto jurídico. Viu? Muito obrigada. Obrigado, doutora Letícia. Só para, eu acho extremamente importante, né, o que a doutora Letícia lembra, e eu acho que é um desafio que eu sempre trago para meus alunos, e eu acho que vale a gente mencionar aqui, é que o direito é uma ciência extremamente complexa, né, que a gente não tem todas as respostas, e às vezes todas as respostas não estão na legislação. A gente tem que realmente ter essa capacidade de ir além daquilo que até onde foi construído. Eu acho que tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público e a advocacia no Brasil têm sido capazes de se mostrar sensíveis em construir novas soluções, e é isso, né? Em século XXI, é o mínimo que a gente vai ter que demandar dos profissionais do direito, é esse tipo de capacidade de reinventar o conhecimento de onde ele parou, até onde a gente recebeu esse conhecimento. Eu agradeço muito a participação da doutora aqui. Obrigado, doutora Letícia. Obrigado, professor Alexandre. Então, só para fomentar, né, o nosso debate, professor, diante de todas essas decisões que o senhor trouxe, qual que é a expectativa do senhor em defesa, né, das minorias, a atuação que o senhor tem, né, como advogado, como profissional? Quais são as expectativas que o senhor tem de avanços relacionados a essa temática? O senhor trouxe aqui uma série de decisões, mas nós também sabemos que nós acabamos esbarrando em inúmeras questões políticas, né? Então, eu gostaria só de saber do senhor, fomentar um pouco esse diálogo nessa minha primeira intervenção, quais as expectativas do senhor para essa temática? Como eu disse, a gente continua tendo uma série de desafios, né? As coisas não estão resolvidas, as questões não estão resolvidas. A gente vai ter, por exemplo, ainda para resolver uma série de questões envolvendo pessoas trans, que ainda, enfim, eu citei algumas coisas, eu tenho questões envolvendo direito previdenciário, direito civil, direito do trabalho, que não estão resolvidas até hoje. A gente tem questões de pessoas que reclamam perante o judiciário o direito de serem reconhecidas como não binárias, ou seja, como não pertencentes nem ao gênero masculino nem ao gênero feminino. Recentemente, a gente teve uma decisão assim do TJ de Santa Catarina, que reconheceu uma pessoa o direito de ser colocado lá no registro dela, que ela não é nem homem nem mulher. E isso vai dar isso dá um nó na nossa cabeça, porque o nosso direito, ele divide direitos e obrigações às pessoas muito em função do seu gênero, e se essa pessoa não é classificada nem como homem nem como mulher, isso vai gerar
tem uma série de implicações, né, no direito civil, no direito penal. Se imagina se essa pessoa comete um crime, para qual presídio que ela vai, por exemplo. A gente pensar numa coisa imediata, assim. Então, a gente tem essa questão dos não binários, que é uma questão que não está resolvida, muito antes, pelo contrário. Tem essa decisão do TJ de Santa Catarina, mas várias outras decisões em sentido contrário. Você tem a questão dos chamados intersexuais, o I lá do LGBTI, né? Diz respeito a um grupo que é extremamente negligenciado pelo direito, que é aquelas pessoas antigamente chamadas de hermafroditas, né? Mas que compreendem uma série de variações de pessoas que nascem sem um gênero definido, porque os seus órgãos sexuais são dúbios, e o procedimento que atualmente a gente usa é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que diz que toda vez que nasce um intersexual, esse recém-nascido ele deve ser mutilado, e essa é a palavra, porque eu vou fazer procedimentos cirúrgicos extremamente invasivos num recém-nascido, para que esse recém-nascido possa ser adequado naquilo que eu quero, naquilo que nós queremos, que é poder encaixá-lo, botar um xizinho ali no registro de nascimento para homem ou para mulher. Só que isso é uma violência enorme, pela qual passam algumas dezenas de crianças aí, todos os anos. Então, existe uma série de demandas aí, por exemplo, envolvendo essas pessoas que até hoje são totalmente invisibilizadas em pouquíssimas decisões judiciais, reconhecendo, por exemplo, o direito dessas pessoas de terem o seu reconhecimento como intersexuais e, eventualmente, ter a responsabilização pelos danos que elas sofreram por causa dessa cirurgia que foi feita, obviamente, sem o seu consentimento, né, porque era um recém-nascido, e faz com que a gente questione, por exemplo, até que ponto pais podem decidir pelos filhos uma questão tão importante quanto essa, e eu entendo que não podem, né, e a gente, de novo, se a gente não registra essa pessoa nem como homem, nem como mulher, isso vai trazer uma série de questões práticas, mas com as quais a gente precisa lidar, né? E com as quais o direito vai precisar lidar. E é esse tipo de, por exemplo, esse tipo de desafio que a gente tem. Infelizmente, a minha expectativa é de que essas questões continuem sendo debatidas exclusivamente pelo judiciário, ou no judiciário. O nosso legislativo, muito antes, pelo contrário, eu não vislumbro uma mudança de tomada de posição no nosso legislativo num curto ou médio prazo. Até, professor, antes de eu entrar, está muito alinhado com isso que o senhor está falando. Só antes de eu continuar nessa temática, nós temos uma participação aqui de um aluno que eu acho que é muito importante o senhor também, se o senhor puder responder nesse momento. Marcos Vinícius, você quer fazer de forma oral, querido? Pode fazer, não tem nenhum problema. Você nos ouve? Tem áudio aí? Tá funcionando o áudio? Sim, perfeito. Show de bola, perfeito. Eu gostaria de saber se há algum respaldo jurídico, alguma proteção da justiça para que pessoas que não têm um gênero definido possam participar de competições, Olimpíadas, Copa do Mundo, etc. e tal. Porque recentemente tivemos algumas notícias sobre uma jogadora de vôlei que ela se considera mulher, né? Mas por conta do porte físico e tudo mais, tinha uma diferença muito grande quando ela estava disputando a parte dos jogos femininos e tal. O pessoal autorizou participar, mas surgiu uma polêmica muito grande e eu não vi nada concreto assim sobre alguma proteção que ela poderia ter juridicamente. Tem alguma coisa que fala assim sobre isso? Marcos Vinícius, existem algumas normas do Comitê Olímpico Internacional que vão falar sobre, antigamente, nos anos 80, 90, a gente falava de teste de feminilidade, né? Então, existem alguns parâmetros, por exemplo, de taxa de hormônio masculino, né? Mesmo mulheres têm uma porcentagem, uma taxa de hormônio masculino. Se essa pessoa ela tem uma taxa abaixo de X, e obviamente não lembro aqui de cabeça, ela poderia então ser considerada mulher para efeito de poder jogar num time feminino. O caso que você traz é o caso da Tiffany, que joga por um time São Paulo, se não me engano, e ela tem, nesses casos, essa pessoa tem que fazer exames constantemente e ela tem uma taxa de hormônio masculino menor
do que a média das mulheres, inclusive por causa da hormonização que ela faz com o estrogênio, né, com o hormônio feminino. É claro que isso ainda levantou a questão, que você lembra, do fato de que ela teve toda uma formação num corpo masculino, ela atuou como jogador profissional, né, em times masculinos, o que lhe deu uma compleição física, né, diferenciada. Mas, assim, ela cumpre os requisitos estabelecidos no Comitê Olímpico Internacional. Então, existem normas nesse sentido. E essas normas também estabelecem um tempo mínimo que uma pessoa que iniciou esse processo, ela precisa permanecer de hormonização antes de poder jogar profissionalmente. Então, existem parâmetros, não são de lei, né, mas são de comitês olímpicos, por exemplo, do COI, né, o Comitê Olímpico Internacional. Perfeito, então. Então, lei mesmo judicial não tem, somente a questão das leis dos comitês olímpicos, das confederações, etc. Sim, até porque a gente não tem lei no Brasil falando nem sobre união estável, quanto mais sobre taxa de hormônio para uma pessoa poder jogar, enfim. É querer demais nosso legislador, né? Tem coisa mais importante para fazer, deve ter, imagino, né, do que ficar preocupando com essas coisas, né? Show de bola, obrigado. Professor, aproveitando esse gancho que nós estamos falando do legislativo, a minha segunda provocação aqui, antes de fazer um outro questionamento aos nossos alunos, o senhor acredita que com a bancada religiosa que nós temos hoje no nosso Congresso Nacional, né, eu leciono direito de família há algum tempo, né, e há algum tempo eu falo sobre essa ADPF 132, e sinceramente converso com os meus alunos que é uma situação muito delicada. Nós precisamos de legislação, mas o senhor vislumbra, não a minha visão, a visão do senhor, o senhor vislumbra alguma possibilidade de nós termos avanço legislativo nesse sentido, com o que nós temos hoje nesse Congresso Nacional? Infelizmente não, e na verdade eu acho que a gente está retrocedendo com relação a essas questões. Eu acho que nas 2 primeiras décadas dos anos 2000 a gente chegou próximo disso, e aí de lá para cá a coisa veio só degringolando, né? E isso coloca o Brasil de novo numa situação extremamente desconfortável. Nós somos o último país a legislar sobre a abolição de escravidão no Ocidente, e estamos hoje, nós hoje somos o único país da América Latina a ter zero legislação nacional sobre direitos de pessoas LGBT, seja qual for a legislação. Qualquer outro país da América Latina tem alguma lei que fale sobre a proteção de minoria LGBT, seja o casamento, seja a questão da violência, seja a adoção, seja lá o que for. A gente tem um total de zero. E isso, de novo, coloca o Brasil na rabeira, aí, nos últimos lugares, coloca a gente junto com o Irã, Arábia Saudita, enfim, com repúblicas islâmicas. É mais ou menos o lugar que a gente ocupa hoje com relação à legislação nesse sentido. Isso é péssimo, né? Porque eles têm um regime islâmico, uma sharia, e a gente está, teoricamente, no Estado Democrático de Direito. Assim, é totalmente indigno viver num país que faz esse tipo de coisa. Obrigado, professor. Nós temos aqui, eu acho que nesse mesmo sentido, né, William, você quer fazer a sua pergunta, por favor? Boa noite, doutores. Boa noite a todos. A minha pergunta é mais uma questão que eu gostaria de saber a opinião do doutor. Até essa questão é trazida em sala de aula várias vezes, inúmeras vezes, pelo professor Sérgio Salvador, nos questionando. Na opinião do doutor, pela vivência diária na área, até abro aqui um parêntese, a nossa Constituição à época foi tida como uma Constituição avançada à época. Hoje, com esses novos dilemas que a sociedade enfrenta, na sua opinião, necessitamos de uma nova Constituição ou não? Olha, William, não me parece que essas demandas reclamariam uma nova Constituição, porque em outros países em que já foram reconhecidos esses direitos, eles foram reconhecidos por lei. E a nossa Constituição, quando eu falei lá do artigo 5º, parágrafo 2º, né, o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, ele tem uma cláusula de abertura, quando ele diz que outros direitos fundamentais podem ser reconhecidos pela incorporação de tratados, convenções ou outros documentos. Então, assim, a gente não precisa fazer uma nova Constituição para reconhecer esses direitos. Recentemente, a gente fez isso com a Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoa com Deficiência.
e ela foi incorporada ao direito brasileiro como uma emenda à Constituição, né? Então, assim, por causa disso, eu não acho que a gente precisaria de uma nova Constituição. E considerando o Congresso que a gente tem, e provavelmente quem seria eleito para compor essa possível Assembleia Nacional Constituinte, eu, cá entre nós, tenho bastante medo do que poderia surgir ao abrir essa caixa de Pandora, aí, porque uma vez que você abre a possibilidade de fazer uma nova Constituição, pode sair qualquer coisa, né? Enfim, eu tenho um pouco de receio do que poderia sair, e eu não acho mesmo que a Constituição de 88 deu tudo que ela podia dar, muito antes pelo contrário, a gente, né, tem muita coisa ali para colocar em prática antes de pensar em fazer uma nova Constituição. Obrigado, professor. Uma coisa que eu sempre discuto com eles, professor, é que acho que diferentemente do que nós tivemos em 1987, não há um movimento hoje social da parcela da sociedade que fomente a alteração da nossa Constituição. Temos mazelas, temos dificuldades na aplicação da nossa Constituição, mas acredito que a sociedade organizada, ela não está organizada neste momento para conseguir elaborar um novo texto constitucional que, né, deveria abarcar, sim, essas novas situações que merecem legislação, mas como o senhor mesmo traz, abrir essa caixa de Pandora nesse momento é uma incerteza muito grande e muito provavelmente, ao invés de termos aí avanços relacionados à Constituição de 88, poderíamos ter ainda mais retrocessos. Não seria dessa forma? Sim, eu costumo brincar com meus alunos que fazer uma nova Constituição agora com esse Congresso, a gente ia virar um Irã gospel, sabe? Eu morro de medo de umas coisas dessas. Agora não está mais gravando, eu posso falar, né? Meu medo é justamente esse, a gente virar um Irã gospel, sabe? A gente virar uma república autoritária de base religiosa. E isso é a morte de todos os direitos fundamentais. Exatamente. Professor, o senhor, na fala, em um dos julgados, né, o senhor fala em relação, eu acho que isso para os nossos alunos que estão começando, é importante nós entendermos a aplicabilidade prática. O senhor diz que em relação à homotransfobia, já há decisão no sentido de equipará-la, né, ao crime de racismo. Então, há uma fundamentação legal com aplicação direta e não por analogia. Só para os nossos alunos que estão começando agora, qual que é a diferença prática de nós termos, né, essa aplicação direta e não por analogia? Pois é, porque a questão é que você não pode criar tipos penais por analogia, né? Você não pode... porque se o STF tivesse feito analogia, dito que a homotransfobia é análoga ao racismo, aí sim o STF estaria legislando, né? Ele estaria criando um tipo penal novo. Quando o STF diz que a homotransfobia é uma espécie de racismo, ele está dizendo que ela sempre esteve ali, né? Ela sempre esteve ali dentro da cláusula do racismo, que apenas nesse sentido ele está apenas reconhecendo algo que sempre existiu, né? Porque a analogia seria você pegar uma situação não prevista na lei e aplicar uma situação similar já prevista, você estende a norma para uma situação ainda não legislada. Isso é proibido no direito penal. Você não pode ter analogia contra o réu, né? Analogia mala partem. E aí, nesse sentido, a decisão, me parece, o ministro Celso de Mello foi muito sábio ao fazer justamente ter esse cuidado de mostrar, e ele diz expressamente, não estou fazendo analogia, o que eu estou fazendo é reconhecer algo que já estava ali presente no texto, que apenas não tinha sido explicitado ainda. Professor, só para deixar o nosso debate um pouco mais constitucional ainda, uma das vertentes das minhas pesquisas diz respeito à possibilidade da criação, né, de um núcleo inderrogável de direitos fundamentais em âmbito internacional, visando ou buscando justamente dentro dessa nossa realidade latino-americana a possibilidade de nós conseguirmos conciliar as diferenças e as diversidades existentes, né, dentro dessas nossas características, né, tão específicas que nós encontramos dentro da nossa realidade latino-americana. O senhor consegue vislumbrar, dentro desse cenário internacional, decisões, né, que sejam favoráveis para que o nosso, não só judiciário, como já apontado aqui pela doutora Letícia, mas para que o nosso Congresso pudesse avançar nessa temática, que
os brasileiros, eles têm como costume copiar muitas legislações. Nós conseguiríamos, dentro desse cenário, trazer algo para a nossa realidade que fosse, no mínimo, favorável para a proteção dessa classe? Olha, existem, na verdade, existem alguns precedentes internacionais que a gente poderia se basear. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil se submete, ela tem algumas decisões muito importantes. Ela tem, inclusive na área de direito de família, tem um caso, por exemplo, do Atala Rifo e Filhas versus Chile, para falar sobre a questão de guarda de filhos menores por uma mulher, que era inclusive uma juíza lá no Chile, que quando se declarou lésbica, ela perdeu a guarda dos filhos, uma decisão absurda da Justiça do Chile, que foi revertida pela Corte Interamericana. Então, existem já documentos e decisões, tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto na Corte Interamericana, que poderiam sim embasar uma mudança de atitude do nosso legislador. Acho que dos nossos tribunais, isso é bem claro, no que a gente chama de controle de convencionalidade, ou seja, os nossos tribunais, eles devem alinhar as suas decisões não só à Constituição, mas também ao chamado direito internacional dos direitos humanos. Agora, com relação ao Congresso, sim, ou seja, não é falta de documento, não é falta de bases, não é falta de bases principiológicas ou legais. O que falta realmente com relação ao nosso Congresso é vontade política, de fato. Se a gente fizer uma comparação de legislação de países que nós tomamos como países exemplares para nós, mesmo países que são nomeados aí por grupos conservadores, se a gente pegar, por exemplo, a legislação dos Estados Unidos ou de Israel, para pegar dois países que são frequentemente citados por grupos conservadores, eu adoraria ter legislação dos Estados Unidos ou de Israel com relação a pessoas LGBT. São dois países com duas legislações excepcionais. Agora, normalmente a gente copia só o que não precisa, né? Esses dois países, assim como todos os países da Europa e todos os países da América Latina, têm legislações protegendo pessoas LGBT em vários níveis. Então, assim, direito comparado não falta para a gente poder usar de parâmetro, e também, mesmo em organizações supranacionais como a ONU, a OEA, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, enfim, existe um material muito vasto sobre isso. Obrigado, professor. Temos a participação de mais uma aluna aqui agora. Elaine, você quer fazer o seu questionamento, por favor? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Professor Alexandre, boa noite. Eu gostaria de saber quais são os entraves que a justiça causa para uma adoção dos casais homoafetivos. Elaine, me parece que hoje até essa é uma questão que, pelo menos do ponto de vista técnico, ela já está superada, porque existem decisões tanto do STJ quanto do próprio STF dizendo que não pode haver nenhuma forma de discriminação para casais formados por pessoas do mesmo sexo fazerem a adoção. Eu me lembro que até há uns 10 anos atrás era muito comum, nesses casos, que uma das pessoas fizesse a adoção, porque a lei nunca proibiu que pessoas solteiras adotassem, né? E, enfim, os dois funcionavam efetivamente como pais, os dois pais ou duas mães, mas somente um deles formalizava o pedido de adoção. Mas o STJ, mais ou menos na mesma época em que o STF deu essa decisão, isso foi lá em 2011, que o STF deu essa decisão sobre união estável, ele também deu uma decisão sobre adoção, e ele reafirmou essa ideia de que não pode haver nenhuma forma de discriminação. Se acontecer, a pessoa que perder aí, tiver negado um pedido desse tipo, ela pode, inclusive, levar a questão para o STJ e argumentar, enfim, eu estou imaginando que eventualmente pode acontecer uma coisa dessas, mas teoricamente não há base jurisprudencial para nenhum juiz, promotor, etc., nenhum promotor dar um parecer contrário, nenhum juiz decidir contrariamente a um pedido de adoção por casais formados por pessoas do mesmo sexo hoje em dia. Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, Elaine, pela participação. Professor, eu gostaria só de fazer uma menção agora do nosso diretor. Ele queria parabenizar a todos, né? Não só os alunos, mas também o senhor,
pelo evento, agradecendo pela oportunidade de mais uma semana jurídica e também em razão, né, da presença do senhor em agradecer ainda mais esse nosso evento. Professor, eu sou adepto, sigo o canal do senhor, gostaria de aproveitar essa oportunidade também para que o senhor possa, então, falar um pouco da análise que o senhor faz e como o canal do senhor é ativo em relação a essa proteção. Acho que seria um momento muito importante para os nossos alunos também conhecerem essa vertente do professor Alexandre Bahia. Obrigado pela oportunidade de falar. Toda terça e sexta-feira eu gravo um pequeno vídeo no meu canal do YouTube, que é youtube.com/c/Alexandre Bahia, em que eu falo sobre questões de direito, tendo em vista coisas que estão acontecendo naquele dia, naquela semana, né? Então, eu tenho falado muito sobre a questão da CPI, tenho falado muito sobre, enfim, essas revelações aí relativas a Prevent Senior, e aí toda semana tem 2 novos vídeos que eu produzo lá, e depois também distribuo em formato de podcast, chamado Birosca News, que está disponível também no Spotify. Enfim, quem quiser acompanhar, vou ficar muito feliz, inclusive, de dialogar por lá também. Perfeito, professor. Agradeço mais uma vez, né, toda a gentileza do senhor, o tempo de estar aqui conosco. Todos os nossos alunos aqui me enviaram mensagem no privado elogiando muito a aula do senhor. Para nós é uma honra muito grande. Espero poder contar em outras oportunidades com o senhor também, para que possamos continuar disseminando e discutindo temas tão importantes e relevantes como esse que o senhor trouxe na noite de hoje. Meu muito obrigado, agradeço em nome da instituição, agradeço em nome dos nossos alunos também e passo a palavra para o senhor para as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder estar em um outro evento e parabenizar a faculdade pelo evento. Foi muito bom poder te rever, Regis, depois de tantos anos, né? E fico muito feliz de saber que você está aí à frente, né, dando continuidade aí às suas pesquisas. Enfim, para mim é uma satisfação muito grande. Eu sempre fico muito satisfeito de ver os nossos alunos sempre superando a gente, né? Então, eu acho que a maior satisfação de um professor sempre é essa. Eu vou deixar o link aqui das minhas redes, quem quiser dar uma olhada depois, fique à vontade. Muito obrigado, professor. Nesse momento agora, nós partimos para uma segunda etapa, que nós fazemos o estímulo, né, através do sorteio de livros, justamente para fomentar um pouco mais, né, a parte acadêmica dos nossos alunos. Se o senhor tiver compromissos, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor e vamos passar, então, para esse momento agora. Muito obrigado, professor. Laís, você nos ouve? Sim, professor, estou aqui. Pessoal, a todos que estão presentes, não só os nossos alunos, mas também convidados externos, nós iremos fazer então agora um convite, um sorteio, né? Nós iremos fazer agora um sorteio de 2 obras. E nós gostaríamos então de saber se todos vocês já responderam ao link que eu coloquei aqui no chat para vocês, do SurveyMonkey. Tudo tranquilo, pessoal? Quem está em casa? Elaine ainda não? Não, professor, nem vi. Tá, eu vou repostar aqui, Elaine. Eu também não respondi. Tá bom. Vou repostar aqui para que vocês tenham tempo e a possibilidade, então, de participar do sorteio. Professor, Oi. eu estava fazendo as contas lá na frente, vão poder ser 3 livros, tá? 3 livros? Isso, Para todos os dias? para todos os dias. Nossa, que notícia boa, Laís. É. Muito bom. E aí, pessoal, quais são as impressões? Nossos alunos querem fazer algum comentário? Estão preparados para essa semana jurídica? Temos ainda muitas emoções por vir. Gostei demais da conversa, né?
muito bacana expandir a cabeça da gente, ainda mais nessas relações das minorias, assim, que a gente acaba sabendo muitas das coisas por internet, mas por gente que não tá ali em cima estudando sobre isso, só o achismo. Então é muito bacana isso aí. E vamos que vamos, semana inteira. Nós temos os verdadeiros pré-conceitos, não é isso? Nós colocamos alguns conceitos prontos na cabeça que a gente vê, né, de fontes que não são fontes fidedignas e acaba criando aí verdadeiros monstros, né? Sendo que, na verdade, para que nós possamos nos posicionar, seja em qualquer área, pessoal, é o que eu sempre tento falar com vocês que já foram e são meus alunos do segundo e terceiro período, e os do primeiro que ainda não foram, de entender que esse ambiente acadêmico é um ambiente para diferenças, diversidade, e termos essa capacidade de dialogar, de discutir e defender os pontos de vista sem ofender, talvez seja um dos grandes desafios. Porque vejam, para que o professor Alexandre coloque o ponto de vista dele, em nenhum momento ele precisou ferir a concepção religiosa de ninguém. É a ideologia que ele quer seguir e a ideologia que ele defende. E nós temos que saber respeitar isso dentro dessa nossa democracia, né? Que muitas vezes a gente não consegue, né, ter a percepção ou a perspicácia necessária para conseguir enxergar o outro com os olhos do outro, tá? Existe um outro grande professor que eu ainda vou tentar trazer ele aqui para a gente conversar com ele, que ele se chama José Luiz Quadros de Magalhães. Pesquisem depois um pouco sobre ele. E vocês verão que ele tem um blog, ele é bem ativo, e é um professor que defende muito as minorias, né? Não só LGBT, mas também em relação, né, a outras minorias que buscam o seu espaço, a sua proteção dentro dessa nossa seara constitucional. E aí fica um desafio para todos vocês, que eu já fiz para os nossos alunos e que faço, né, também para vocês nesse momento. Quantos moradores de rua vocês viram hoje? Quantos moradores de rua vocês viram hoje? Boa noite, professor. Boa noite. Professor, respondendo a sua pergunta aí, eu só vi um aqui na minha cidade hoje. Mas eu sei que no nossa união existe vários moradores de rua. Muitos passam por condições inadequadas para viver. E voltando àquela pergunta, aquela questão que o senhor estava falando anteriormente, eu adorei a palestra de hoje, mas eu estou ansioso para chegar quinta-feira, que é a palestra daquele José Otávio, que ele vai dar. Porque eu andei já pesquisando sobre ele, e ele tem uns assuntos que me interessam muito, da questão do que ele trabalha, principalmente aonde ele já efetuou e ainda ele efetua. Muito bom, José Fernando. Obrigado por sua participação. Teremos, sim, ótimos convidados ao longo de toda a semana e espero que eles sejam tão abertos quanto o nosso convidado de hoje, professor Alexandre, para que a gente tenha essa oportunidade também de dialogar com ele. Entenda o seguinte, muitas vezes não é que o convidado não queira, né, responder aos questionamentos ou não deixar participar, é porque a agenda é apertada mesmo, tá? Então, muitas vezes pode ser que aconteça isso. Mas, voltando à minha provocação, pessoal, entendam, o Zé Fernandes disse 1, Elaine colocou aqui no chat 3, nós devemos ser passados por várias pessoas que se encontram em situação de rua. Mas, segundo José Luiz Quadros de Magalhães, e façam essa reflexão agora à noite, nós só conseguimos agora colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente sem pensar nessas pessoas que não têm moradia, que não têm alimentação, que não têm a proteção de direitos básicos que estão presentes na nossa Constituição, justamente porque nós não enxergamos o outro. Nós não enxergamos o outro. Professor.
Oi. Professor, eu trabalho em frente à rodoviária e eu vejo bastante morador de rua. Sim. Mas a gente vê também muito assistente social indo buscar eles, a prefeitura, mas eles não vão, professor, eles voltam. Às vezes, Anne, a relação daquele que se encontra em situação de rua, ela é tão complexa porque ela não envolve somente o morar na rua. Ela envolve muitas vezes a opção da própria pessoa e ela não aceita a ajuda, não porque ela não queira, mas porque talvez, né, o seu estado mental ela já não esteja mais adepta ou pronta para simplesmente ser reinserida na sociedade. Falando ou traduzindo, né, ou trazendo para o que foi a palestra de hoje à noite, ele não quer mais simplesmente pertencer a um formulário. Porque eu tenho uma residência no endereço tal. O que nós precisamos entender é que mesmo essas pessoas que se encontram em situação de rua, elas devem ter os seus direitos observados. E de que forma nós podemos efetivar esses direitos? Eu acho que esse que é o grande X da questão. Não é simplesmente limpar as cidades, buscar esses moradores de rua e retirá-los da rua. É preciso que se forneça condições necessárias para que eles tenham dignidade. E esse talvez seja o grande X dessa questão. Porque muitas vezes, e eu vou falar aqui com propriedade em relação a isso, os governantes, eles não estão preocupados em uma atuação social. O que preocupa de ver esses moradores na rua, muitas vezes, e na grande maioria delas, é em razão da disseminação, né, de usuários de drogas, né, de eventuais crimes que acontecem em decorrência dessas pessoas que ficam na rua, mas sem dar a elas um suporte, um ponto onde elas possam se reafixar, onde elas possam se reencontrar sem que elas tenham que ter nenhum tipo de símbolo ou característica. Porque eu preciso ser assim ou eu preciso ser de outra forma. Não, na verdade, ela tem que se reconhecer como pessoa, reconhecer quais são as suas necessidades e diante desse cenário é que o Estado deveria atuar e não simplesmente em limpar as cidades, porque vocês podem fazer uma pesquisa rápida na internet e tem muitos municípios que fazem isso. Pegam todas essas pessoas que estão em situação de rua, colocam dentro de uma van e levam para a cidade vizinha, para que isso seja um problema da cidade vizinha e não da dele. Infelizmente, uma realidade que nós passamos. MV, pode falar, querido? Exatamente isso que eu estava querendo falar, que o senhor falou, na verdade, né? Só fortalecendo o que o senhor disse, eu tenho um projeto social aqui em Itajubá, chama até Transformando Alegria. Quem quiser procurar no Instagram é o nome do meu projeto social. E a gente tem contato direto com os moradores de rua. Não é questão que eles não queiram estar lá, eles passam por um problema, a maioria são doentes, não gostam de seguir regras, não gostam de ir apenas para o albergue e ter que cumprir horários, etc. Então é uma coisa um pouco mais complicada, não é só questão de... muitas vezes nem passam muita fome também, porque tem muita gente que ajuda. Mas é o que o senhor disse, a gente não consegue enxergar, pessoas passam e não conseguem enxergar eles. Quando você para conversar, eles já têm uma alegria muito grande só de estar conversando, porque a maioria passa ali e não está nem aí para eles, só procuram eles para mandar sair do lugar e tudo mais. E os governantes querem deixar as cidades limpas, vamos dizer assim, tirar eles ali para parecer que a cidade é espetacular. Então junta tudo, leva para um albergue. Aí não dá certo um albergue porque tem horário para comer, horário para entrar, horário para sair. Aí coloca na rua de novo. Aí chega na rua, coloca na van, leva para outra cidade, coloca em outra cidade lá. E por isso que muitos ficam perambulando cidade por cidade. Muitos não são nem nativos de Itajubá, são vindos de outras cidades. E é o que acontece. Então tem muitos moradores de ruas de outras cidades que nasceram em Itajubá, mas por esse motivo foram para outras cidades, então estão vagando por aí, mundão afora. Exatamente, MV. Essas são das grandes dificuldades de se efetivar aquilo que nós temos como prerrogativas e como direitos
que estão previstos na nossa Constituição. A grande dificuldade, recentemente até passou um projeto pela Câmara Municipal de Itajubá, tentando regulamentar essa questão relacionada a essas pessoas, né, que elas ficam migrando de uma cidade para outra, mas não foi apreciado, ou o projeto teve algumas questões ali que precisam ser melhoradas e analisadas de uma outra forma. Fato é que, o que nós precisamos entender? Falta legislação sobre o assunto? Talvez não. O que falta é a compreensão do gestor, a compreensão daquele que tem a máquina pública na mão, de quais são as ferramentas que ele precisa fomentar e disponibilizar para essas pessoas, para que elas possam novamente terem reconhecidas a sua dignidade, a sua integridade e partir delas o interesse de fazer parte novamente da sociedade. Porque muitas vezes impor a elas, como você mesmo está colocando aqui, horários, regramentos, é tudo que elas estão fugindo na vida delas. Elas não querem mais ter isso. Só que, para poder viver em sociedade, algumas regras precisam ser observadas. Mas, até que se chegue novamente a esse ponto de reinserção, muita coisa precisa acontecer. Mas vamos lá, Elaine, pode falar, por favor. Professor, essa questão, ela mexe bastante comigo, de encontrar com essas pessoas, de sentir, né, o estado deles. Eu teve uma vez, assim, que me marcou bastante, o senhor está falando sobre o reconhecimento. Uma vez eu parei no semáforo, minha filha estava junto. E isso é uma coisa que a gente ensina muito, ela desde pequena. Desde pequena, ela sempre está observando. Eu abaixei o vidro do carro, tirei o óculos, né? E conversei com a pessoa. No dia eu estava sem dinheiro, assim. Porque às vezes eu saio na pressa, saio com cartão, com bolsa, às vezes até sem carteira. Eu falo, se a polícia me pega hoje, eu tô lascada. Mas mesmo que eu não tenha, eu converso, sabe? E esse dia o senhor falou para mim, olha, só por você ter olhado no meu olho, o meu dia já valeu. Ele falou para mim. Então, muitas vezes não é dinheiro. Às vezes minha filha tá junto e fala, nossa, mas a pessoa tá com fome, vamos comprar alguma coisa. A gente até compra. A gente vai, compra, mostra para ela, às vezes ela entrega, né? Porque é importante. Mas o mais importante é isso, porque na hora que ela vai entregar, eu falo, fala oi, fala bom dia, fala tchau, fica com Deus, enfim. Isso para eles eu acho que vale muito mais, né? Toda vez que eu saio, eu encontro alguém, felizmente eu vou embora deprimida. Então, algum tipo de atitude eu tenho. Ou eu converso, pelo menos, se eu estou só zerada, ou eu vou até o mercado mais próximo, compro um pão, peço para pôr presunto, mussarela dentro. Enfim, alguma coisa eu faço, porque realmente eles precisam disso. É o mínimo, né? Essa atenção, Elaine, é o que nós falamos da humanidade, né? Muitas vezes o que eles esperam é justamente que eles sejam reconhecidos como pessoa, porque muitas, né, pessoas os tratam como animais, como pessoas excluídas da sociedade que não merecem um mínimo de atenção. E essa é a grande teoria que o professor José Luiz Quadros de Magalhães traz. Então entendam, por que eu estou fazendo essa comparação? Justamente porque a noite de hoje é para que nós possamos dormir refletindo sobre a questão das minorias. Muitas vezes nós ficamos presos a preconceitos dos quais, eventualmente, nós acabamos nos dispersando ou não dando a devida atenção a situações que merecem a nossa situação. Vejam, o que eu sempre discuto quando estou lecionando direito de família, quando nós falamos dessas novas formas de família, né, que não estão previstas na nossa Constituição, mas a nossa Constituição fala de ampla proteção à família a partir do artigo 225, o que nós precisamos fazer de interpretação e compreensão desse texto constitucional é que ela abarca todas as formas de família. Não temos que ficar presos a um modelo formal, né, de família.
Ah, professor, o senhor está falando isso, mas o que existe muitas vezes é um estímulo, né? Gente, entenda o seguinte: todas as vezes que nós estamos falando sobre discussão de direitos, nós temos aqueles que serão centrados, né? Que conseguirão fazer argumentos que sejam realmente palpáveis ou ponderáveis, que fazem com que a gente consiga refletir sobre as mazelas que essas pessoas passam, né? Tentar enxergar o outro com o olho do outro e verificar pelo que ele está passando. Será que se nós estivéssemos nessa situação, gostaríamos de ser tratados dessa forma, né? Muitas vezes, e eu conheço várias pessoas que são gays, que são pessoas amabilíssimas, muito melhores que muitos héteros que eu conheço, que são pessoas extremamente arrogantes, que são pessoas que acham que são melhores do que as outras, e sendo que, na verdade, pouco importa titulação, dinheiro, o que importa, na verdade, é como nós somos como pessoa e como nós seremos lembrados, né, depois que nós não estivermos mais aqui, porque somos, ao final das contas, todos passageiros. É isso que nós temos que entender. Nenhum de nós será eterno. Se nós pudermos fazer a diferença, um pouco que seja, na vida de cada um, eu acho que esse que teria que ser o propósito de nossas vidas. Enfim, acredito que essa seja as considerações da noite de hoje, né? Agradeço imensamente a todos vocês pelas participações. Não se sintam, né, melindrados, com medo de fazer pergunta. Me sinto extremamente orgulhoso de todos vocês por participarem, por fazerem perguntas tão bem elaboradas para os nossos convidados. Isso enriquece ainda mais o nosso curso e o meu orgulho e a minha gratidão por todos vocês. Laís, podemos? Podemos sim, professor. O senhor quer que eu mostre os livros? Por favor. Tá. Tá dando para ver, professor? Não, sua tela não está compartilhada. Ou a sua câmera não está aberta. Aqui para mim tá sim. Tá? Para mim não. Opa, agora apareceu para mim. Tá. Ó, um é esse, mandado de segurança. Ok. O segundo é esse daqui. Ok. E o terceiro é esse daqui. Muito bom. Quem são os sorteados da noite? Sortear. R$ 59. Ok. Sônia. Sônia Cristina Martins, você nos ouve? Deixa eu só ver se ela está aqui. Tô aqui. Eu estava conseguindo entrar no microfone. Ah, perfeito, Sônia. Meus parabéns, então. Você acabou de ganhar uma dessas obras, tá bom? Obrigada. Você consegue retirar na nossa unidade? Consigo. Perfeito, então. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Maria Lúcia. Maria Lúcia, você nos ouve? Sim, professor. Meus parabéns. Você acaba de ganhar uma dessas obras que a Laís nos mostrou, tá bom? Obrigada, professor. Ana Cristina. Ana Cristina, você nos ouve? Deixa eu ver se ela está aqui, Laís. Uhum. Eu acho que ela não está presente, Laís. Tá. Sorteia de novo, por favor. Peraí, eu vou falar.
Vivian. Vivian, você nos ouve? Puxando a minha lista aqui, pessoal. Acho que também não. Próximo. Vitória. Vitória Balbino, você nos ouve? Também não, Laís. Próximo. 35. Já sei, pode dar para mim então. O Fabrício deve estar em casa pulando. Gregory. Gregory, você nos ouve? Me chama, Laís não acerta esse sorteador aí. Gregory, você nos ouve? Perfeito, eu te ouvindo sim. Gente, nunca ganha, né, Fabrício? É porque a quando Laís eu ganho é repetido, eu comprei o livro. Eu também até hoje não ganhei esse trem não, Mas hein? eu sou muito pé frio também. Hoje deve ter tido alguma coisa. Laís, tem que rodar aquela bolinha do bingo aí. É que Pessoal, a Laís é São Paulina, por isso que não cai a gente aí. Quase, sou palmeirense. Ela piorou 1000 vezes pior ainda. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Não se esqueçam que amanhã nós temos palestra do professor Eupídio Nunes, é uma palestra sensacional, né? Então, teremos aí mais uma noite com mais eventos e mais sorteios para vocês, tá bom? Mais uma vez, uma boa noite. Agradeço a todos vocês, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite. Boa noite, até amanhã.